Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, e aí trazendo para vocês mais uma análise ao vivo, descomplicando a análise técnica e fazendo com que você entenda um racional eficiente, um racional preciso que nós usamos para formular aqui esse trading que vai nos levar aí, que tem um potencial de nos levar até 45% de lucro nessa operação que entramos juntos nos últimos dias lá com as notificações lucrativas. Então, vamos aqui agora partir para a análise para você entender o que nós vimos aqui. Então, aqui para contextualizar de um modo completo, vamos aqui entender. Tínhamos uma tendência de alta e agora aqui com um novo topo descendente, entramos num padrão de equilíbrio aqui, quase um topo triplo segurando como suporte desse que agora se tornou um padrão de equilíbrio. E aqui nesse ponto, ao confirmarmos isso aqui como um novo fundo, um fundo ascendente, quase um fundo triplo, vamos buscar por um topo descendente contra o topo anterior. E aí, nesse caso agora, o que nós precisamos entrar para os gráficos menores para procurar é, primeiramente, só terminar de confirmar isso daqui como um fundo no gráfico mensal e entender como as tendências menores estão trabalhando para continuar a busca por esse topo descendente aqui um pouco mais acima. Isso daí vai ser mais do que suficiente para nos levar em direção aos nossos alvos. Então vamos lá partir para o gráfico semanal para a gente progredir nessa visão técnica. Então veja, aqui no gráfico semanal, aquele fundo, veja, aqui no semanal já quase um fundo quádruplo. Então veja que aqui temos a nossa inversão de tendência no semanal, confirmando isso aqui como o fundo lá do gráfico mensal. E agora, neste momento, estamos procurando por um fundo ascendente no gráfico semanal para nos dar uma nova base de preço, fazendo com que os touros subam suas ordens de compra para cá. Isso vai nos dar uma sustentação para provavelmente continuar essa tendência no semanal e aí nos levando lá no gráfico mensal um pouco mais acima, frente ao topo, o último topo descendente, para conseguirmos aí encontrar um novo topo descendente aqui mais ou menos numa região um pouco mais acima, e é isso aí que é a premissa que estamos usando para a formulação desse setup com um risco-retorno extremamente favorável. Então estamos confortáveis para nos posicionarmos frente a essa grande possibilidade. Então vamos lá para o gráfico diário para a gente entender a que ponto estamos de confirmar um novo fundo ascendente no gráfico semanal, que é a sustentação que os touros estão procurando para progredir com o preço. Então veja aqui no gráfico semanal, temos nossa tendência de baixa, ou pode ser um movimento único em busca de uma base. Então aqui nesse caso agora é esse ponto que precisamos confirmar como o fundo, é isso aí que estamos procurando. Então aqui agora neste momento temos um inside bars, que se esse inside bars for rompido para baixo, não tem problema, porque essa pode ser a grande chance de um fundo ascendente contra essa região de preço, o que vai nos dar sustentação para inverter esse movimento do gráfico semanal e confirmar isso daqui como o fundo ascendente que precisamos no gráfico mensal. Se esse inside bars romper para cima, tudo bem também, porque ganhamos mais espaço ainda, desde que queremos que seja o fundo, para num retorno um fundo ascendente e dar mais suporte ainda para o preço se movimentar ainda mais para cima. Então aqui já temos o nosso setup de trade formulado, então vamos apenas dar um zoom 4 horas para a gente enxergar o que está dentro desse inside bars. Como quase sempre dentro de inside bars vemos padrões de equilíbrio. É como já falamos aqui, o inside bars nada mais é do que uma sanfona fechada. Como entramos no gráfico, abrimos a sanfona e vemos um padrão de equilíbrio. Então, como vimos, se esse padrão de equilíbrio rompe para cima, não tem problema, porque criamos espaço lá daquela base do fundo, voltamos, podemos inverter e aí depois inverter de volta, e isso vai nos dar uma sustentação maior. Porém, se esse inside bars rompe para baixo, também não tem problema, porque usamos isso como base para inverter a tendência e nos levar para cima novamente. Então, este cenário, que é o cenário mais provável, mais favorável, porque essa construção de movimentos é o que dá a base para que os gráficos maiores estão procurando, para que as tendências maiores estão procurando. Então, as tendências maiores mandam comandos para as tendências menores, indo construindo uma trama de premissas que as tendências maiores acabam por estabelecer.
E aí, nesse caso, se a premissa maior, se a maior probabilidade, que é o que vemos diante do contexto do preço desse ativo, não for a que for executada, até porque quando trazemos aqui, quando iniciamos uma abordagem de análise técnica, a primeira premissa, a premissa maior de todas, é de que tudo pode acontecer. Então, depois de que tudo pode acontecer, temos uma maior probabilidade, e é a que nós enxergamos na contextualização do preço. E aí, se a maior probabilidade não for executada, saímos aqui desse ativo com ah, um risco-retorno extremamente favorável, então estamos muito confortáveis, posicionados aqui com o potencial de lucrar até 45%. Então é isso aí, pessoal, mais uma análise para vocês aí. Se você quiser entrar conosco nas nossas operações em tempo real, você conheça as notificações lucrativas. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço. Valeu!